Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Olá pessoal, bom poder compartilhar com vocês e conversar novamente sobre a palavra de Deus. E eu quero trazer para vocês algo que está em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. E Jesus faz um convite para nós nesse texto. E ele diz o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, nesse texto, faz um convite para nós. Venham a mim e descansem. Mas para quem ele está fazendo esse convite? Esse convite é feito para todas as pessoas, mas principalmente aquelas que estão se sentindo cansadas e sobrecarregadas. Aquelas que reconhecem que precisam de ajuda. Aquelas que reconhecem que estão sozinhas, que não têm mais para onde ir. Mas Jesus entende sobre cansaço e se sentir sobrecarregado? Certamente. Porque Jesus viveu a mesma vida que nós vivemos. Jesus enfrentou as mesmas dificuldades, as mesmas lutas de vida que nós também passamos. Ele foi rejeitado, ele foi hostilizado, ele passou por dificuldades de relacionamento, ele passou por muito estresse na sua vida. Mas isso nunca mudou a pessoa dele. Nunca mudou a maneira de ele viver, nunca mudou a maneira de ele ser. Talvez alguns vão dizer, mas ele era Deus. E aí nós temos que nos lembrar daquilo que fala em Filipenses, que ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Ou seja, ele abriu mão dos poderes de Deus, da onipresença, da onisciência, da onipotência. Ele veio como um ser humano. Ele era um humano como qualquer um de nós. Claro que sem o pecado. E assim, 100% ligado a Deus pelo Espírito Santo. Muitas vezes nós mudamos diante de muita tensão. Nós mudamos diante de muito estresse, de muita pressão. Nós ficamos mais irritados, mais impacientes. Nós ficamos irados, às vezes sarcásticos, amargurados, descrentes de tudo. Todos nós enfrentamos dificuldades, desafios, dores e frustrações. Mas Jesus, apesar de tudo isso que ele viveu, como nós vivemos, ele não mudava, mesmo diante das pressões da vida. Sim, Jesus sabia o que era se sentir cansado e sobrecarregado. Agora, algo importante que a gente tem que entender é que Jesus aqui não está falando sobre questões externas da vida. Estar descansado nas funções da vida. Mas sim, ele está falando do nosso ser interior. Aquilo que está lá no dentro da nossa alma. O nosso mundo interior. O descanso para a nossa alma que ele deseja. Lá onde estão os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, e ele quer dar descanso para isso. Mas, então, o que Jesus está querendo dizer sobre nos sentirmos cansados
e sobrecarregados. O que significa cansado e sobrecarregado? Talvez aqueles que estão cansados de lutarem consigo mesmo, através das suas atitudes erradas, através da sua maneira de viver que prejudica a sua vida, mas também prejudica a vida de outras pessoas. Aqueles que estão cansados de lutarem para preencher um vazio, aquele sentimento interior que não sabe bem o que é, mas sabe que falta alguma coisa. Nos vídeos anteriores nós temos falado muito sobre isso, sobre como Deus deseja preencher esse vazio que tu tem. Vai lá e assiste. Também aqueles que estão sobrecarregados de frustrações, de decepções, de tristezas, de feridas, de amarguras da vida, de relacionamentos frustrados, planos que não aconteceram, sonhos que não aconteceram, tristezas por perdas significativas nas suas vidas. Pessoas que talvez prejudicaram a tua vida e a partir dali muitas coisas ruins aconteceram contigo. Situações em que nós nos lembramos, mesmo que aconteceram há muito tempo passado, mas quando nós nos lembramos dela, causa uma dor profunda dentro de nós. Causa uma dor emocional dentro de nós. E talvez outras coisas que vêm à tua lembrança, que são cansaço e se sentir sobrecarregado. E em tudo isso, Jesus diz: venham a mim. Venham a mim porque eu sei o que vocês estão vivendo. E porque eu sei que vocês estão vivendo, Jesus diz, eu quero trazer descanso para a vida de vocês. O que tem cansado na tua vida? O que tem te sobrecarregado nessa vida? Diga para Jesus. Fale com Ele. Entregue isso para Jesus. Mas na vida de Jesus, havia algumas coisas importantes. Algumas coisas que estão descritas no Evangelho, da qual ele praticava, e que fizeram diferença para a sua vida. E nós podemos chamar isso de ritmos da graça. Na versão bíblica, a mensagem, nesse texto, ele chama isso, ele usa esse termo, ritmos da graça. Ritmos da graça. Eu quero chamar a atenção de duas coisas que fizeram toda a diferença para Jesus. E isso eu tirei de um livro chamado Guarda Tua Alma, de John Ortberg. Duas coisas que fizeram a diferença para que Jesus pudesse administrar o seu cansaço e esse sentimento de se sentir sobrecarregado na sua vida interior. A primeira delas é a graça da aceitação. Jesus foi amado por Maria, sua mãe. Jesus foi amado por José, o seu pai, terreno. Jesus foi protegido, foi cuidado por eles. Mas antes de Jesus iniciar o seu ministério, Jesus foi até o Jordão, onde João Batista estava, e foi batizado por João Batista. Quando ele sai da água, o Espírito Santo vem em forma de pomba e pousa sobre Jesus. E diz ali que uma voz dos céus declara algo muito importante para Jesus. Está lá em Mateus capítulo 3, versículo 17. E essa voz diz o seguinte: este é o meu filho amado, de quem me agrado, ou que me dá muita alegria, ou a alegria da minha vida. Uma frase pequena, mas totalmente importante para aquilo que Jesus viveria. E nós podemos chamar isso de aceitação. Duas coisas, na verdade, existem nessa frase. A primeira é a identidade. Este é o meu filho amado. Romanos 8 vai declarar que o Espírito Santo de Deus testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E por sermos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Então, há uma identidade. Mas também há a aceitação. Deus declarando que este Filho amado o agrada, como ele é. Me dá muita alegria. E o importante disso é que isso está totalmente separado de qualquer coisa que Jesus tenha feito, qualquer desempenho que Jesus tenha feito. Ele ainda não começou o seu ministério. Ele ainda está no início de tudo. Ele não pregou as boas novas do reino. Ele não curou, ele não libertou ainda.
E esta aceitação de Deus é antes de qualquer coisa. Não está baseado no mundo exterior de Jesus. Não está baseado naquilo que ele fez. É graça de Deus. É dada pela graça de Deus. Muito diferente da maneira que nós vivemos, da maneira que nós cremos, em que nós buscamos no nosso mundo interior, no nosso desempenho, naquilo que nós fizemos, nas nossas funções, a aceitação das pessoas. E quando isso não acontece, causa frustração, causa cansaço e nos sentimos sobrecarregados. E Jesus ouviu isso novamente no fim do seu ministério. 3 anos depois, ele ouve essa mesma afirmação de Deus. Quando Jesus está no Monte da Transfiguração, e de um lado Moisés, do outro lado de Elias, e uma voz do céu declara isso novamente, a mesma frase: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Jesus, apesar de ser rejeitado, de ter a rejeição das pessoas, de ter as dores da vida, os sofrimentos, o estresse, ele sabia quem ele era. Aceito, amado pelo Pai. Ele era o Filho de Deus. E por isso ele podia dizer, como está descrito aqui nesse texto, que o jugo é suave, que o fardo é leve, que está descrito no versículo 28. Porque ele sabia que ele não precisava lutar, fazer, acontecer, mostrar o quanto ele era capaz para ser aceito. Ele sabia que ele era amado pelo Pai. Ele era aceito pelo Pai, como ele era, Filho de Deus. E mesmo com o mundo caindo sobre a sua cabeça, ele podia dizer que o jugo é suave e o fardo é leve. Porque o que conduzia a sua vida não era o mundo exterior, mas sim o mundo interior, a sua alma, e o quanto ele sabia e o quanto ele poderia confiar e descansar no Pai. O mundo, o pecado, deseja que a gente só fique pensando em coisas, nas preocupações, nas distrações da vida, nas decisões, nas atividades que nos levam a ocupar essa mente totalmente com essas coisas. E onde isso está ocupando totalmente a nossa mente, não tem lugar para os pensamentos de Deus. Não tem lugar para nós lembrarmos de Deus, de quem Ele é, ou de entendermos e compreendermos que Ele sim nos aceita como nós somos. E isso é graça de Deus, o ritmo da graça. Tu é aceito por Deus como tu é. E em Jesus Cristo, tu é filho de Deus. E essa é a aceitação plena, total. Se tu não sente isso, peça para Ele. Clame a Ele. Isso é muito importante para a tua vida. A outra questão sobre os ritmos da graça que Jesus vivia, nós podemos chamar de a graça da sustentação. Ou seja, práticas que Jesus teve que permitiram que a graça de Deus atingisse ele, continuasse na sua vida, enchendo a sua vida, mas também permitia que isso fosse transmitido a outras pessoas. Algo que nós precisamos entender e compreender nisso é que as coisas não são automáticas. Há um processo que vai acontecendo na nossa vida, que nós chamamos de santificação. E também essas ideias que eu falo aqui saíram desse livro, Guarda Tua Alma, de John Ortberg. Coisas que Jesus praticou sistematicamente, que apareceram nos evangelhos, para receber então essa graça e também transmitir essa graça. A primeira coisa é a oração. Nós vemos Jesus várias vezes orando espontaneamente, fazendo orações de louvor diante de uma situação que ele ficava exultante. Também vemos Jesus orando de uma forma coletiva com os seus discípulos, com as pessoas. Mas também, muitas vezes, ele orava sozinho. Ele se distanciava de todos. E ele e o Pai conversavam. Algo que nós, como filhos de Deus, também deveríamos praticar. E que muitas vezes não fazemos. Por que nós não nos afastamos de tudo e passamos um tempo significativo só nós e o Pai?
Algo importante a pensar. Também ele tinha na sua mente as Escrituras Sagradas. Aquilo que era conhecido como a Bíblia daquele tempo. Ele conhecia porque ele lia as Escrituras. Ele conhecia essas Escrituras. E essas Escrituras guardadas na sua mente faziam uma diferença para quando ele declarava o Evangelho, para quando ele ensinava na sinagoga. Também a adoração ao Pai. Algo sistemático. Ele reconhecia Deus e declarava isso para as pessoas. Também ele teve amigos íntimos. Algo importante sobre isso. Ele teve amigos íntimos. Os discípulos, os 12 discípulos, da qual ele convivia muito na sua vida. E não só convivia, ele compartilhava da sua vida. E ele não só chamava eles de discípulos, mas ele chamava de amigos. Algo que estava profundamente ligado à sua alma. Também ele demonstrava apreciação pela natureza de Deus. Olhem os lírios de campo, olhem como são belos, olhem como são bonitos. Ele também fez longas caminhadas. Interessante isso. Claro, os meios de transporte da época não eram muitos. E o caminhar era um dos mais significativos. Mas o cuidar do corpo, o exercício físico, também faz diferença. E algo muito interessante, que é descrito na palavra de Deus várias vezes. O quanto Jesus apreciava estar em festas com pessoas que não eram religiosas. E até isso resultou em fofocas, que Jesus era chamado como um comilão, como um beberrão, como aquele que era amigo de gente que não prestava muito aos olhos dos judeus, mas na qual Jesus poderia, ali naquele lugar, demonstrar a graça de Deus para com essas pessoas. Essas práticas sustentavam a sua vida interior. A graça vinha até ele e também era transmitida por ele. Tudo perfeitamente ligado ao Pai. Uma das coisas que para nós, muitas vezes, quando falamos em práticas, um dos obstáculos principalmente é que quando nas nossas vidas nós pensamos sobre isso, nós identificamos muitas vezes isso como obrigações. E por ser obrigação, que nós vamos ter que praticar aquilo, quando nós vamos fazendo, aquilo começa a desanimar, aquilo começa a cansar. Quando isso acontece, nós tentamos ainda por meios humanos, nós mesmos, mostrarmos ainda o quanto nós somos fortes, o quanto nós somos confiantes, o quanto nós decidimos as coisas por nós mesmos, mas nos perdemos, porque o nosso foco está errado. O nosso foco está ainda no exterior, em querer mostrar quem nós somos. E para Jesus, isso não é o mais importante. Para Jesus, o mais importante é a nossa vida interior, a nossa alma. Assim, começo internamente a ficar cansado. Eu começo a ficar sobrecarregado vivendo desta forma. Não um cansaço físico, mas algo que começa a me dar um sentimento de angústia, um esgotamento, pensamentos negativos e outras coisas ruins. O ruim disso é que muitas vezes as pessoas tentam mascarar essas coisas com remédios que escondem a verdadeira necessidade. As práticas que permitem que a graça de Deus continue enchendo a nossa vida. E aqui uma lista de alguns indicadores de cansaço para nós, que nos trazem fadiga. Perceber estas coisas é importante para que a gente possa corrigir o nosso foco. Uma delas é começar a se sentir muito incomodado, mais do que deveria. Uma irritação muito grande, além do normal. Também dificuldades para tomar decisões. Decisões simples, pequenas, mas que a pessoa, por estar esgotada emocionalmente na sua alma, longe de Deus, começa a ter muitas dificuldades para isso. Desejos descontrolados que levam a querer comer, beber, gastar sem controle e em excesso, muito além do normal, compulsivamente. Dificuldades para discernir o certo e o errado, confusão. Também nos sentirmos com muito medo
medo de tudo, nos acovardando, de decisões que têm que ser tomadas na vida. E pelo medo que toma, o medo que toma conta da nossa alma, da nossa vida, não tomamos as decisões que precisam ser tomadas. É interessante notar que os discípulos, quando Jesus foi preso e crucificado, tiveram muito medo. Ficaram apavorados, como nós já conversamos sobre isso. E fugiram. Mas a mesma coisa é interessante notar que logo depois, este medo foi embora das suas vidas, a ponto de terem a coragem de sacrificarem as suas vidas por Jesus. O mundo externo deles mudou? Não. A mesma perseguição que Jesus enfrentou, eles também enfrentaram. A mesma morte que Jesus enfrentou, eles também enfrentaram. Mas o que mudou foi o seu mundo interior, as suas vidas internas, as suas almas. Eles entenderam e compreenderam deste ritmo da graça para as suas vidas. Nós não precisamos de muito para essas práticas. São coisas muito simples, coisas que podemos viver e praticar no nosso dia a dia. Coisas que nos ajudam a sustentar a nossa vida interior, a nossa alma. Para nós não nos sentirmos cansados e sobrecarregados. Por isso, sabemos que somos aceitos pelo Pai, como nós somos, é muito importante. Além disso, em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus. E praticarmos a oração, a leitura da palavra, a adoração, a apreciação pelas coisas, ter amigos íntimos e festejar com as pessoas. Concluindo, por isso, Jesus convida, Jesus declara para todos nós: venham a mim e descansem. Por isso, ele pode dizer para nós que o jugo é suave e que o fardo é leve. Mesmo que as situações da nossa vida externa não sejam fáceis. Mas precisamos olhar para Jesus. Não olhar para trás, não olhar para os lados, mas para frente, para Jesus. Porque Ele quer nos ajudar a entender isso. Ele quer nos ajudar a viver a vida que Ele também viveu. Ligados totalmente ao Pai. Tendo a nossa alma descansada, porque sabemos que somos aceitos por Ele. E vivemos praticando aquilo que sustentará a vida de Deus em nós. Por isso, Ele pode dizer: venham a mim e descansem. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos porque ela fala aos nossos corações. E especificamente queremos agradecer porque nós somos aceitos por Ti como nós somos, independente do que fizermos. Obrigado por esse derramar do Teu amor e da Tua graça sobre as nossas vidas. E que nós possamos ser fiéis a isso. Que nós possamos praticar as coisas que nos ajudam a entender e a viver, a sustentar esta vida em nós. Possamos ter esse tempo de oração, de adoração, de leitura da palavra, de viver com os amigos, de festejar. Coisas que o Senhor deseja também para nós. Nós queremos que o Senhor nos abençoe assim. Em momentos que vivemos com pressões, com dúvidas, com medos, nós possamos olhar para Ti. Senhor Jesus, nós olhemos para Ti e possamos confiar e acreditar que aquilo que o Senhor tem para nós podemos descansar em Ti. Que a gente aceite o convite que o Senhor faz para nós. Venham a mim e descansem. Colocamos tudo isso diante de Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Não somos nada sem Ti, Senhor. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo
Olá, estamos agora reunidos para celebrar a ceia do Senhor mais uma vez, uma alegria. Podemos lembrar do sacrifício de Jesus que nos deu a vida eterna. A Ivone vai estar lendo o texto para nós de Mateus capítulo 26, verso 26 ao 30. Acompanhemos a leitura. Olá, amados. Vamos à leitura. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Amém. A ceia do Senhor nós realizamos em memória daquilo que Jesus fez por nós, né? O amor de Cristo demonstrado na cruz. Todo mês nós realizamos a ceia para sempre lembrarmos e fortalecermos a nossa fé e crescermos no nosso amor a Jesus. Esse texto que lemos antecede a prisão e crucificação de Jesus. E ali junto aos seus discípulos, especialmente seus apóstolos, Jesus reunido com eles, Jesus então, durante aquela refeição, toma o pão e o vinho e revela para eles que ele iria ser preso e iria dar a sua vida por amor a eles. Jesus disse, tomando o pão, que aquele era o corpo dele. Jesus está dizendo que o corpo dele, que Jesus iria ser crucificado na cruz, seu corpo crucificado na cruz. O corpo de Cristo na cruz possibilitou o nosso ingresso no corpo de Cristo, nos tornarmos membros do seu corpo, membros da família de Deus, né? Conforme diz o apóstolo Paulo, né, aos Gálatas 3:26, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Nos tornamos filhos de Deus, membros da família de Deus, corpo espiritual de Jesus, corpo espiritual, né, igreja do Senhor. Em 1 Coríntios 12:27, o apóstolo Paulo diz também que vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Cada um de nós é membro deste corpo, dessa família de Deus, né? O pão, o corpo de Cristo. E o vinho nos faz lembrar o sangue de Cristo, como Jesus mesmo disse, é o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de nós para a remissão, para perdão dos nossos pecados. É o sangue de Jesus que nos traz perdão dos pecados. Não é nosso esforço, nós não conseguimos pagar por nossos pecados, mas é a nossa fé na obra redentora de Jesus na cruz, no seu sangue, que nós somos redimidos, purificados, limpos dos nossos pecados. O pão e o vinho, né, nos faz lembrar o corpo de Cristo na cruz e o nosso ingresso como membros no corpo de Cristo, no corpo espiritual de Jesus. O vinho, o suco da vide, nos faz lembrar do sangue de Jesus derramado na cruz, que nos torna perdoados, limpos, purificados. Vamos agradecer ao Senhor. Amém? Senhor, tomamos em nossas mãos o pão e o cálice e damos graças ao Senhor pelo sacrifício de Jesus na cruz em nosso lugar e em nosso favor. Obrigado porque agora nós nos tornamos filhos de Deus pela obra redentora de Jesus na cruz. Podemos ser chamados filhos de Deus. Que privilégio, que honra, que alegria. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu corpo pregado na cruz e pelo teu sangue derramado para perdão dos nossos pecados. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Comamos e bebamos do cálice. Amém.
Quanto amor de Jesus por nós, não é? Quanto amor do Senhor por nós, e nós somos membros da família de Deus. Ainda quero ler um texto de Romanos 12, 4 e 5, quando o apóstolo Paulo escreveu dizendo: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Somos membros uns dos outros. Podemos estar separados, cada um na sua casa, mas isso não impede a nossa união espiritual. Somos unidos em Cristo Jesus. Né? Nós somos membros da família de Deus. Que privilégio, que honra, que alegria, não é? Gosto de repetir isso. E queremos louvar o Senhor com essa oração, agradecendo por sermos da sua família. Vamos orar. Senhor, damos graças a Ti por esse momento de ceia, que lembramos de como nós temos o privilégio de sermos membros da Tua família, nos tornamos filhos de Deus pela obra de Jesus, pela nossa fé em Cristo Jesus, pelo arrependimento dos nossos pecados. Louvamos o Teu nome pela salvação que nos alcançou e por sermos de fato membros e estarmos ligados um ao outro, Senhor, por causa de Jesus Cristo. E eu quero orar a Deus por mim, pela Ivone, por todos nós, todos os membros da família de Deus que estão em sua casa, que o Senhor nos socorra cada um. Temos o mesmo Pai na fé, temos o mesmo Salvador, e queremos, o Pai, orar para que o Senhor fortaleça a fé de cada um, Senhor. Que o Senhor cure os enfermos, restaure a saúde, que a bênção do Senhor seja sobre cada família de Deus sobre a terra. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, Senhor, abençoa a nossa igreja, abençoa, Senhor, as necessidades do Teu povo. Nós louvamos o Teu nome e suplicamos as Tuas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E possamos viver cada dia esse privilégio de sermos filhos de Deus, membros da família de Deus. Aleluia. Um beijo, um abraço para todos. Amém.